Estás arrependida de nunca Ter sido Não estou nada arrependida. Ficas frustrada na mesma. Pá, digam o que disseram, ficas estupidamente frustrada. Há dias de... Quem não é mãe não tem sentido de responsabilidade nenhum. Não é responsável por nada, por ninguém. A maternidade continua a ser uma fonte de julgamento brutal. E a não maternidade também. Olá, cá estamos outra vez para o nosso Ligadas Podcast, eu e a Marília. Fica combinado que um dia destes nós vamos apresentar à séria. Achas que se calhar está na hora? Falar um bocadinho de nós. Já, por acaso estávamos a falar. Lembrei-me agora. Ok, mas pronto. Esperem sentados. Vai acontecer. Podem ir vivendo. Podem ir vivendo. Então o tema de hoje... Somos tão boas. O tema de hoje é um tema, mais uma vez, se calhar polémico, não? Sim, eventualmente polémico. Eventualmente, Pronto. sim. E então... Eventualmente, na certa. Decidimos juntar as nossas duas experiências completamente diferentes deste tema para cada uma dar as suas perspectivas e os seus insights, sendo que estamos sempre disponíveis para vocês darem os vossos. A gente diz isto no final, mas hoje levam também no princípio. Então, o tema é maternidade. Ou não? Que é isso? Que é isso? O que é isso? Que é isso? Há pessoas que sempre desejaram ser mães e não conseguem ser mães. Há pessoas que sempre desejaram ser mães e são mães. Há pessoas que nunca quiseram ser mães e não são mães. E há pessoas que nunca sonharam ser mães e são mães. Então, temos aqui várias camadas para variar, não é? E haveria mais, não é? E haveria mais, assim, exatamente. E vamos falar só da maternidade, não vamos falar aqui de as novas modalidades da maternidade e vamos falar só aqui de mulheres e mães. Porque isto serve, na verdade serve ao propósito de todos. Exato. Mas vamos falar da maternidade porque não nos alongando mais ou não alargando mais o assunto, a verdade é que este já continua a ser tabu. Eu acho que Continua a ser porque ainda estamos muito dentro das caixinhas, não é? E eu falo aqui pela minha experiência pessoal, não é? Então aos 20 e tal anos tu arranjas um namorado fixo, não é? E as conversas começam. Tu casas-te e as conversas acentuam-se. Tu passas alguns anos no casamento e as conversas não são mais nada. A não ser, então, e já pensaram, até aí quando é que vem a criança? Até aí, e já pensaram? Estou a falar... As pessoas de fora pressionam imenso. Normalizamos que quem não está nesse sítio não é normal. E é aqui que começa. Exatamente, e é aí que começa o polémico, não é? É tipo a formatação, não é? Tu nasces, vais para a escola, sais da escola, vais para a universidade, sais da universidade, casas, tens filhos, arranjas um trabalho mais estável e é tudo caixinhas, não é? Então toda a gente que assim sai que daquele... tu vais fazendo o cheque é nas o cheque, caixinhas, exatamente. Tem uma ordem. A minha ordem foi toda lixada logo quase desde a nascença, portanto nunca teve uma ordem. Eu não sei se tive a ordem. minha vida, exatamente, Não sei se tive ordem. nunca tive essa ordem. Chego mais à conclusão, com a idade que eu tenho, não houve um único dia que já não estou em idade de ser mãe, acabou, morreu já, pronto. Às vezes pergunto-me a mim própria, não é? Porque é pertinente. Estás arrependida de nunca querer Nunca ter filhos? Não estou nada arrependida. E ainda bem que eu consegui ser mais forte que essas pressões exteriores, inclusive a pressão do meu primeiro marido. Ok. Porque isso foi algo que, na minha inocência dos 20 e poucos anos, eu fui no flow. O que é ir no flow? Foi uma conversa que foi falada e eu, na minha inocência, achava que, depois de casar, eu queria ir ter filhos. Ok. Sabendo no meu interior que nunca queria. Mas era quase como que, ok... Mas então, acreditaste que há um momento isso podia mudar? Não. Eu acreditei é que, se calhar, poderia deixar de ser importante para mim para manter a relação feliz, eventualmente. Dentro daquela caixinha do que é um casal feliz. Então, obrigada, meu Deus, obrigada, é tudo o que eu tenho para dizer, que eu acabei por seguir a minha intuição. Sim. Nunca
cedi verdadeiramente. Aliás, mentira, houve ali um período de tempo que eu ainda deixei de ter métodos contraceptivos, não é? E pensei assim, mas com a vontade assim, meu Deus, estou a deixar isto, não é? Mas Deus queira que eu não engravide. Tipo, não era nada disso que eu queria. Estupidez, não é? Mas pronto, era na inocência dos meus 20 e tal anos e que se calhar quantas pessoas é que estão aí desse lado, quantas mulheres é que estão aí desse lado? Que sonhavam exatamente com o contrário, não é? Não é? Não, quando queriam engravidar. E ao contrário também. E que se calhar estão a dizer assim, fogo, eu pensei exatamente a mesma coisa, não é? Mas deixem-me levar. Okay. E se calhar agora dizem, os filhos são a melhor coisa que eu tenho, porque toda a gente diz isso, mesmo quando não os querem e os têm, são a melhor coisa que eu tenho. Não é? E está tudo certo, que ainda bem que porque havia um propósito com certeza para essas pessoas, para essas mulheres conhecerem a maternidade. Agora, que eu tenho a certeza absoluta que não é uma coisa que eu necessito para me sentir plena, não é de todo. Posso-vos garantir que eu tenho uma vida preenchida, eu tenho uma vida com significado, eu não estou minimamente preocupada se vou ter alguém para cuidar de mim quando eu for velha, que já me perguntaram, não tens filhos? Até depois quem é que cuida de ti quando fores velha? E eu, não pensei nisso, era suposto pensar nisso agora aos 50 anos. Muitas pessoas disseram que eu era egoísta por não ser mãe. Eu fui apelidada várias vezes, és egoísta, só estás a pensar em ti. Qual é o problema disso? Ainda que fosse, se fosse essa linha de raciocínio, tenho a certeza que isso nem sequer nunca foi tema para tu pensares. Não, mas o giro é que eu agora olho, quer dizer, já há bastantes anos que eu olho para essas pessoas que me perguntam como é que é possível eu não ter filhos, depois quem é que vai cuidar de ti quando fores velha? Então eu estou a ter filhos para cuidarem de mim quando eu for velha. Exato. Isso é que é egoísmo. Isso é que é egoísmo. Pronto. A polémica. Yeah. Mas sim, é possível ser feliz, ter filhos. Ainda bem que eu com esta idade já não levo aquela bagagem toda que muitas vezes torna os nossos relacionamentos amorosos ainda mais desafiantes, não é? Já levamos todos bagagens inconscientes, dor e de experiências menos positivas e perdas e blá, 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 que podíamos estar aqui a falar disso tudo também, não é? Aliás, é um tema giro para o nosso próximo podcast. Ainda levar mais isso. Não, as bagagens que nós levamos quando encontramos o amor já numa fase adiantada da vida, sim. Que é o que eu estou a passar neste momento. Mas pronto. E com esta estar infeliz. Com esta estar infeliz, mas sim, a pessoa com que o meu companheiro atual traz muita bagagem e ele disse-me uma coisa que me fez pensar, Lina, se tu tivesses filhos pequeninos, eu não sei se queria ter um relacionamento sério contigo. E isso fez-me pensar, ele foi honesto, sim, não é? Sim. Há pessoas que está tudo bem, o meu irmão começou um relacionamento com a atual mulher dele e havia um filho pequenino dela na equação e está tudo bem, não é? Claro. Mas sim, é realmente... Cada pessoa tem a sua consciência. É realmente uma questão. Agora... Tem é que estar bem definida. Tem é que estar bem definida, exatamente. Porque se ele viesse sem essa consciência e só se apercebesse disso depois de já estar contigo, se tivesses um filho pequeno, aí era mais complicado. Chato. Aí era chato, exatamente. Mas aqui a questão mesmo, não é? É sobre mim, não é sobre ele, é sobre mim. E porque é que isso nunca foi importante para mim, na minha vida. E eu não me sinto menos mulher, menos mãe, certo. Porque a questão da maternidade é tão vasta, não é? E nós que gravámos o episódio das amizades, não é que eu me sinta mãe dos meus amigos, não é nada disso, mas eu consigo levar esse amor que potencialmente poderia ser aplicado a crianças e a filhos de uma forma tão mais ampla, não é? Sim. E que eu nunca senti essa necessidade de ser tão importante para alguém. E no entanto tornaste igualmente importante sem sequer procurar ser. Exatamente. Portanto, essa questão da maternidade, senti uma grande pressão, aliás, com certeza outras mulheres que nos estão aqui a ouvir e que não são por opção, sentiram essa pressão. Muito importante também. Imaginem que eu não tinha filhos porque não conseguia. E olha o peso que esta pressão externa
traz a essas mulheres, não é? É. É horrível. Sim. Portanto, pá, As pessoas sentem culpa de acrescentar à sua dor e Exatamente, tudo aquilo que já têm que exatamente. suportar Exatamente. individualmente na sua vida privada quando têm esse sonho. Sim. até os meus pais... Mas sabes, até nós acabamos às vezes, eu não sei se aconteceu contigo, mas eu cheguei a sentir culpa por essas pessoas. Eu cheguei a ouvir comentários de, olha, há pessoas que não conseguem. E eu sentia-me completamente, tipo, certo. Se eu pudesse contribuir para que essas pessoas pudessem, não é? Se eu puder de alguma forma, porque até bastante tarde na minha vida eu dizia que eu não vou ser mãe. E o meu primeiro marido também, de uma relação longa de adolescência, também ele tinha o sonho de ser pai. E por isso isto tornou-se assim naquela consciência de, ok, ou eu cedo e fazemos funcionar, ou eu não cedo e não vai funcionar, porque eu também não tenho o direito de impedir o outro de concretizar um sonho com esta dimensão. E não funcionou. A idade é que eu tinha, já muito perto dos 30, quando eu comecei a sentir que, ok, se calhar quero ser mãe. Porque assim, está tudo certo mudarmos de ideias. Está tudo certo não querermos e afinal querermos. Está tudo certo... Não temos é que lidar com essa questão de ver. Eu quando contei à minha avó que estava grávida a primeira vez, não acreditou. E quando contei a segunda vez, disse-me, deves estar maluca. Se achas que eu vou acreditar em ti? E ela conhecia-te muito bem. A minha avó sabia que não era uma coisa, e não era por nada, era porque eu achava mesmo que não era a tua cena. Dava-me super bem com crianças, adorava as crianças dos outros e achava que isso era perfeito. O que eu sinto, não é, em relação a esta minha experiência, porque a partilha é pela minha experiência, não é pela experiência dos outros, é pela minha, é que nós devemos fazer as coisas, ou devemos ser mães pelas razões certas. Se existe essa cena da razão certa. Agora, é a razão certa para mim. Não é porque o marido quer, não é porque os pais querem um netinho, não é porque existe a pressão da sociedade, não é porque vou ter alguém, ter alguém para cuidar na minha velhice, não é porque eu quero uma pessoa completamente dependente de mim, não é porque eu quero ser... Até porque isso é uma visão, vê lá, todos os motivos são uma visão muito romantizada da maternidade. Exatamente, tu estás a pensar, ok, os meus filhos vão estar comigo até ao último suspiro da minha vida, não é? Eles não vão nunca deixar-se para mim. E aí não é? sim, qual egoísta sou eu se estiver à espera que os meus filhos não saiam. Estamos a dizer egoístas, mas isto também é um egoísmo cheio de camadas, as pessoas não têm essa noção, não é? Não é uma coisa super consciente, mas o facto é... E hoje olhamos à nossa volta e caramba, há malta com 40 anos que continua a não tomar decisões e continua numa codependência tramada porque, de facto, educamos jovens para serem dependentes de nós, para não saírem dali. E vou dizer o mesmo que tu, eu só posso falar daquilo que é a minha visão e é a minha. E lá está, a polémica serve o que serve e serve o benefício de quem quiser. Mas, caramba, se eu não me sentir capaz de dar asas a outra pessoa, de a fazer crescer, para ela ser independente, para ela ser mais ela e para não ter que passar exatamente por todas estas questões de... Não é sobre as pressões que vêm de fora, é sobre aquilo que eu sinto. Que raio de mães e de pais estamos nós aqui a falar, porque depois que raio de malta jovem que não consegue... Nós dizemos à boca cheia, o que é que queres para os teus filhos daqui a 30 anos? Pá, que sejam independentes, que tomem decisões, as decisões mais corretas para a vida deles, que façam as melhores, que saibam fazer as melhores escolhas, que sejam felizes e... Isto é transversal a todas as mães, até a ti, se não fores mãe, mas a todas as pessoas a quem te dedicas esse teu amor, tu também queres que as pessoas sejam felizes, não é? Agora, o que é que eu faço hoje para que estas pessoas daqui a 30 anos tenham estas capacidades? Tu achas, na tua vasta experiência, de 13 anos, que seres mãe te limitou de alguma forma outras áreas de vida? Essa é a grande polémica da minha vida. Não. Mas eu vivo no conflito
entre as minhas filhas sabem que eu sou muito mais do que só ser mãe. O que acontece é que o sermos mães também nos traz toda uma gestão emocional que precisa de ser feita. E eu vivo nesse conflito houve alturas em que eu precisei de fazer terapia para deixar a culpa em casa e poder sair e ser feliz nos outros formatos todos que eu sei que sou feliz. Estar aqui é algo que me faz feliz. E a minha filha mais velha, temos conversas sobre isto, que o melhor exemplo que eu posso dar às minhas filhas, enquanto mulher e enquanto mãe também, é que elas percebam que a vida não se esgota na maternidade. Exatamente. E é que uma parte de ti. É uma parte de mim. Também eu tive que redescobrir, porque os primeiros anos, ali, primeira filha, os primeiros anos, é muito absorvente, é muito avassalador. Nós passamos a ser tratadas como as mães. As mães do fulano tal, as mães da fulana tal. Deixamos de ter identidade. Precisamos de o fazer de forma consciente, de reconstruir essa identidade e de sabermos bem quem somos. Isto para salvaguardarmos que também os nossos filhos vão ser essas pessoas que sabem olhar para si, que sabem tomar conta de si e que sabem que o que vai cá dentro é tão importante como aquilo que eu passo cá para fora. Mas o que eu vejo muito na minha prática, e também pessoas que podem estar um pouco próximas de mim, é que há muitas mulheres que a maternidade as anulou completamente para todas as outras áreas da vida. E se nós formos no automático, isso é fácil de acontecer. Inclusive até para deixaram de ser mulheres. Sim. Até para, no relacionamento do casal, essa parte morreu toda, não é? E se não for consciente, também desaparece. Exatamente. Cientificamente está provadíssimo que o cérebro da mulher altera-se com a maternidade. Portanto, todas estas alterações vão provocar mudanças visíveis, não é, na tua vida. E se tu não tiveres consciência delas e se não as trabalhares de formas muito concretas, tu deixas-te levar e entras no flow e passas mesmo só a ser a mãe. Ser a mãe, exato. Agora, o que eu acho que é necessário, como em tudo na vida, é o tal equilíbrio. Nos primeiros tempos faz todo o sentido essa dedicação ser exclusiva, não é? Praticamente exclusiva e total, não é? Eu tenho a certeza que nós, para nos sentirmos realmente plenas, nós temos que nos dedicar a várias outras áreas, não é? Mas e se formos pelo crescimento até dos miúdos, nós conseguimos perceber qual é o momento em que eles também começam a precisar de liberdade. Exatamente. O momento em que começam a querer brincar com outros miúdos, o momento em... Se não for antes, esse pode ser o convite de que, ok, agora é o momento. Exato. Para eu me dedicar também a outras, a largar aqui os meus... Claro que é importante teres uma rede de suporte, claro que é importante ter 2 ou 3 pessoas. Pá, quantas vezes eu não vos peço a ti e a pessoas que estão à minha volta para fazer isto. Hoje faço isto, que é um date com o meu marido, pode ser só uma vez por mês, mas que nós fazemos questão, que é um tempo que nós queremos só para nós. Precisam. E são as minhas amigas que ficam com as minhas filhas. Exato. De um processo que nos faz crescer na relação a 2, que nos faz crescer na relação com os miúdos e que também dá um exemplo construtivo e saudável do que é ter uma relação, do que é fazer parte de uma relação, não é? Ninguém ocupa o lugar de ninguém, toda a gente tem um lugar muito específico. Exatamente. Ninguém rouba o lugar de ninguém. Agora, precisamos, isto é automático nunca. É uma coisa que dá imenso trabalho e consciência. Sim. Eu acho que muitas mulheres também são mães pelo uma palavra que eu adoro, que é o FOMO, Fear of Missing Out. Eu acho maravilhosa esta palavra, porque é uma palavra bastante pertinente nos tempos atuais, não é? Então, parece que todos temos que ter determinadas experiências, não é? Todos temos que passar por determinada coisa, todos temos, temos, não é? Parece que nos sentimos... É a obrigação. Das tais caixinhas e da tal sequência lógica, já estás neste sítio, já tens aquelas... Já atingiste aqueles patamares, seja de estabilidade, seja profissional, seja o que for, e agora está na hora de chegares ali e teres... E é válido também para a parte contrária, embora já não esteja a falar pela experiência, porque eu também já conheci mulheres, não é?
que são mães e não vivem a maternidade em pleno porque têm esse fome também. Que é, ok, eu estou a ser só mãe e quase que recusam tudo o que envolve essa maternidade, não é? Porque estão com medo de perder coisas lá fora. É uma gestão dificílima, não é? Mas que é importante para o nosso e também equilíbrio, qual não é? É a altura de vida que estás a viver, por exemplo, na maternidade. Enquanto eu tenho uma filha muito pequena, eu sei que há coisas que eu vou ter que abdicar. Óbvio! Mas isso faz parte da consciência, não é? Exatamente. Eu não estou a dizer que eu já não quero, eu não estou a dizer que eu deixei de sonhar, eu não estou a dizer que eu não quero estar ali. Simplesmente não é possível agora. Isso. E está tudo certo. O que eu estou a fazer é a adiar esse plano ali um pouco mais à frente. Exatamente. Eu não estou a e não querer apagar isso da minha vida. E não tem que haver Ficas frustrada na mesma. Ficas frustrada na mesma. Pá, digam o que disseram. Ficas estupidamente frustrada. Há dias de merda. Sim, fazes o pino e ficas enraivecida e não tem a ver, e precisamos de separar isto, não tem nada a ver com o facto, não tem a ver com os filhos, tem a ver com as escolhas que nós fomos fazendo e com esse processo que tens que atualizar, e por isso é que é tão importante ser consciente, que tens que atualizar a todo momento, de que espera, eu fiz esta escolha sabendo que neste momento vou adiar aqui algumas coisas, não todas, mas que preciso de algumas cabem, outras não cabem, e fazer esta gestão e racionalizar isto. Sim, traz-te dias da porra, fogo, há dias que, caramba, desapareçam da frente. Marília, diz-me outra coisa, e achas que tu deves abdicar, como é que eu ia te explicar isto? Numa situação que precisas de tomar decisões para seres feliz. Sim. E essa decisão de ser feliz implica, não é, que tu, se calhar, ponhas os teus filhos por determinado tempo em segundo lugar para seres feliz, não é? Mas que sabes que se tu és feliz, os teus filhos são felizes. É essa história, eu faço tudo pelos meus filhos, isso é mesmo assim? Tem que ser mesmo assim? Isso faz parte do fazeres tudo pelos teus filhos. Se tu fizeres para seres feliz, tu estás a fazer os teus filhos felizes. Sim, não é ao contrário. Não é? Porque se tu te tornares uma mulher amarga, se te tornares uma mulher triste, se te tornares uma mulher que os teus sorrisos dependem da felicidade dos teus filhos, primeiro estás a dar um peso brutal. Ora bem, era aí que eu ia chegar. Que não pediu para nascer. Eu não fiz isto porque os meus filhos estavam em primeiro lugar. Eu não tomei esta decisão porque os meus filhos estavam em primeiro lugar. Isso é completamente. De segurança do avião, não é? Quando te ensinam os procedimentos de segurança, se houver um acidente, em quem é que tens que pôr o oxigênio primeiro? É em ti. Para garantires que sobrevives e que consegues ajudar. Mas eu tenho tido N situações de homens e de mulheres que eu conheço, não é? Que estão a fazer exatamente o exercício contrário. Mas depois também dão esta carga pesadíssima aos miúdos e eu conheço muita gente, inclusive adolescentes, e ouves isto, não precisas de ser de ninguém próximo, tu ouves isto, as pessoas dizem assim, mas eu vivi para ti. Exato. Eu vivi. Olha o peso e a responsabilidade. Olha, o que isto traz é esta. Se alguém me tivesse dito isto, eu hoje sentir-me extremamente pesada. Porque é como se tu levasses uma dívida para a cova de algo que tu não pediste, que tu não escolheste, que tu não quiseste. E eu explico muitas vezes, há pouco tempo, com a minha filha mais velha. Eu tive que lhe explicar. Ela assistiu a um momento de frustração minha em que eu dei um grito e depois de tudo de se ter resolvido, tivemos as duas a necessidade de nos sentarmos e eu tive a tremenda necessidade de lhe explicar que não era sobre ela, foi uma frustração que eu senti a propósito de um momento que vivemos as duas, mas que não era sobre ela. E ela disse, mas eu senti que a culpa foi minha. Então é super importante termos esta conversa. Exatamente. Para ela, e ela percebeu e disse-me, ainda bem que falámos, porque eu ia sentir sempre que era culpa minha. E eu disse, não tem nada a ver contigo, tem a ver comigo e com a gestão que eu tive que fazer naquele momento, em que eu tenho que olhar para ti, mas também tenho que olhar para mim, e naquele momento aquilo foi assim. Vê, se nós perguntássemos mais vezes também aos miúdos,
Era engraçado ouvir a algumas perspectiva respostas. deles. Outra coisa que eu já tenho ouvido muitas vezes é a associação da maternidade ao sentido de responsabilidade. Não é? Então, quem não é mãe não tem sentido de responsabilidade nenhum. Não é responsável por nada, por ninguém. Querem que eu faça? Eu vou escrever um livro. Um dia eu escrevo um livro e vou falar sobre isto. Antes de ser mãe, por acaso nunca me passou pela cabeça que era uma questão de responsabilidade. Mas há muitas pessoas que associam isso. A responsabilidade para mim tem a ver com um maior peso, muito maior peso de responsabilidade, mas não pela responsabilidade propriamente dita. Não. É tu seres responsável. Sim. É tu seres uma pessoa, um indivíduo. És menos responsável porque não tens... Exatamente. Okay. E olha que eu já ouvi isto de boca cheia de vinda de olha, pessoas. Por acaso, acho que isso nunca mas eu já. E quantas mães são irresponsáveis? Não é? Então, como é que se pode associar uma coisa à outra, sendo que uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra? Ver isto, olha, isto tinha tantas camadas, isto dava episódios sem fim, de temas sem fim, com maternidade e sem maternidade. Quantas mulheres, mães, eu encontro e até acham muito interessante, se calhar, um outro ponto de vista que nós estamos aqui a partilhar, mas depois, porque cresceram nesta culpa da maternidade e de tudo aquilo que tu tens que dar e tudo aquilo que tens que fazer e tudo aquilo que tens que entregar, que é sobre o que dás ao outro e não perceberes que tens que dar a ti para estar disponível para dar ao outro, não é? E essa pessoa vai-te apontar o dedo e vai-te julgar a ti porque ela não consegue lidar com as suas próprias camadas. A maternidade continua a ser uma fonte de julgamento brutal. E a não maternidade também. E a não maternidade. Tu não tens filhos, tens muito tempo. Portanto, somos presas por ter com empresas que não ter. Tu não tens filhos, já tu tens montes de tempo. Tens montes de tempo, tu não tens filhos, portanto não fazes nada. Não tens filhos, não é? Eu não tenho nada para fazer. Tenho o dia... Atenção, eu tenho tempo porque eu quero ter tempo, porque se eu não quisesse ter tempo eu não tinha. É tão simples quanto isso. Não tem nada a ver com ter filhos ou não ter. Tem simplesmente a ver com um workaholic, com escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, não é? E já tive períodos da minha vida que não tinha tempo e não tinha filhos, e agora não tenho filhos e, porque eu escolhi, tenho tempo. E está tudo certo. Mas há aqui uma série de... Tu teres filhos é um convite, primeiro, hoje, acho isto com toda a certeza, tu teres filhos é um convite brutal ao teu desenvolvimento pessoal. Porque se tu não desenvolveres nada, se tu não fizeres nada por ti, efetivamente tu enterras-te naquele papel. Exato. E não vais ajudar em nada aos teus filhos. Porque tenderás a não aceitar que eles sejam quem são, porque tu tens expectativas, porque tu queres que eles sejam isto ou aquilo, porque tu queres coisas, tu sonhas coisas. E ter filhos não é sobre mim. E isto é, para mim, o papel mais difícil de ser mãe. É que nunca é sobre mim. É a que grau de altruísmo conseguimos nós chegar para percebermos que sermos mães e sermos pais não é sobre nós. É sobre dar vida e fazeres pontes com aquele ser para que ele não precise de ti para nada. Para nada, exatamente. Mas pronto, então foi giro, não foi? Foi giro. Comentem lá. Comentem lá, exatamente. Qual é o grau de polémica que isto vos traz? Exato. E o que é que sentiram na pele por serem mães e por não, já ouviram, por não serem? Sendo ou não sendo mães, porque eu já me vi nos dois sítios. Como disse, nunca sonhei, nunca foi um grande sonho. Também nunca disse que não ia ser, mas nunca tive esse sonho, portanto nunca fez parte. Eu acho que em parte isso hoje ajuda-me nestas perspectivas que tenho na maternidade e facilita-me muito alguns processos. Porque nunca me senti pressionada, nunca me senti... Eu a mim própria. Camadas sem fim, mesmo. Quer seja com filhos, quer seja sem filhos. E atenção, eu tenho um gato, que é o Zezinho, que... Tenho 3! Que também ocupam um lugar
na minha Sim, vida, claro. e os que vieram antes dele ocupavam também, que é o mais próximo de filhos que eu consigo... Mas mesmo que não podias ter um gato e não ter esse entendimento, e seria exatamente igual, porque um animal faz parte da família. Faz parte da família, exatamente. E não é, ele não substitui os filhos, atenção, não tem nada a ver com isso. Sim, não é, não é uma isso. compensação, não é nada disso. Isso. É uma escolha, mas é a tua companhia. É a minha grande companhia. Então, obrigada por estarem aí. Contem-nos coisas, por acaso estou curiosa. Comentem. Venha daí a polémica. Um beijinho.